Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Jonathan Alexandre, eu sou consultor financeiro com ênfase em estratégia de negócio e produtividade. Nesse vídeo nós vamos falar de 3 processos práticos para você vencer a procrastinação e no final teremos uma dica bônus que vai fazer toda a diferença. O primeiro processo para vencer a procrastinação é a clareza. E a clareza, ela vem dividida em 2 modos. O primeiro são as perguntas fundamentais e o segundo é o autoconhecimento. Falando primeiro das perguntas fundamentais, a primeira pergunta é o quê? O que eu devo fazer para conquistar os meus objetivos? Então, você tem coisas para serem feitas, então defina o que você precisa fazer. Eu preciso fazer um curso de inglês, eu preciso melhorar, conquistar uma renda melhor, eu preciso ter outra fonte de renda, eu preciso então, o que precisa ser feito? Isso é extremamente importante para trazer a clareza principal, porque você precisa saber um objetivo, algo definido e concreto. E a segunda pergunta fundamental é como? Então, a partir do momento que eu já tenho o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, eu vou definir o como. Como que eu vou fazer? Eu quero aprender um idioma. O que eu quero fazer? Aprender um novo idioma. Como eu vou fazer? Me matriculando numa escola seria um jeito, estudando por conta, tendo um mentor particular para fazer isso. Então, o como é extremamente importante, porque é no como que você elabora uma estratégia para que aquele objetivo do o que eu quero fazer seja definido. Então, você estabelece o objetivo e outro você estabelece a execução do objetivo, para que ele seja concretizado. A terceira pergunta fundamental é o quando. E esse quando, ele se divide em 2 situações. O quando, por exemplo, o que eu vou fazer e como, mas também quando. Em qual horário do dia eu vou fazer, qual horário da semana, se eu vou ter um horário específico para me dedicar àquilo, para focar de fato naquilo, para que esse propósito aconteça, é um como. E o segundo como, que é extremamente importante, é uma data definida para aquele objetivo ser alcançado. Então eu já defini o que eu quero fazer, como eu quero fazer e quando eu vou fazer e quando eu vou terminar. Você começa a se cobrar a partir do momento que tem uma data clara. Ou, por exemplo, eu quero falar, como foi no exemplo anterior, eu quero falar inglês fluentemente em até 1 ano. Então, de hoje a 1 ano, não sei a data que você está vendo esse vídeo, mas, por exemplo, pega a data de hoje e coloca daqui a 1 ano exatamente, escreve a data por extenso aí, eu vou estar falando inglês fluentemente. Então, é uma forma de você definir um padrão e a sua mente começar a aceitar aquilo como normal. Então, isso faz toda a diferença. O quando na questão de focar dentro da sua agenda e quando na questão de terminar de concretizar esse objetivo. A quarta pergunta fundamental é o porquê. Para mim, ela é uma das perguntas mais importantes desse quadro, porquê. É onde você coloca um motivo, aquilo que real te motiva, aquilo que literalmente faz você acordar por um objetivo, acordar para um propósito. Então, por que, por exemplo, eu quero falar inglês? Porque falar inglês vai me trazer um retorno maior? Porque eu quero trazer uma renda maior para minha família? Porque eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos, para a minha esposa, para o seu marido, no caso de uma mulher vendo. Então, enfim, o seu porquê muito bem definido faz com que quando vir a vontade de desistir, a vontade de voltar atrás, de parar no meio do caminho, você aciona o motivo pelo que te fez continuar, pelo que te fez começar no porquê, e aí fica muito mais fácil de você levar aquilo para frente, de você terminar. E aí eu te pergunto, quantas coisas você já começou e não deu continuidade? Talvez, se o seu porquê estivesse muito bem definido, você teria ido um pouco mais longe e até mesmo concretizado esse objetivo. A segunda parte do processo de clareza é o autoconhecimento. Você se conhecer é fundamental. E aí tem algumas coisas que você pode fazer para, por exemplo, eliminar a procrastinação. Que tipo de coisas são essas? Por exemplo, você precisa estudar para passar num concurso, seja a situação que for. Mas aí você chega do serviço e chega um pouco cansado. É normal, porque você trabalhou o dia inteiro, teve todo um desgaste físico, mental, enfim. Porém, o que você tem a fazer? 2 opções. A primeira opção vai te levar a procrastinar, que seria você sentar no sofá, por exemplo, com o controle do lado ali
já com acesso a Netflix ou qualquer outro streaming por aí. Então, isso faria com que você ficaria ali horas vendo série e o seu objetivo seria jogado ao vento, não seria concretizado. Então, o que acontece? Nesse gatilho mental, sentar no sofá é um problema, porque você já está preparando sua mente para ficar ali por horas. O que seria uma questão de autoconhecimento nesse ponto? Seria você saber que sentar no sofá vai fazer você procrastinar. Então, o que eu faço? Eu desligo essa função no meu cérebro. Então, eu tenho que chegar, mesmo estando um pouco cansado, o que eu faria? Não sento no sofá, tomo um banho e me concentro para fazer aquilo já numa mesa preparada fora do ambiente onde tem acesso à televisão ou com a televisão desligada. Uma segunda situação do autoconhecimento são lugares. Tem lugares, por exemplo, que você não vai conseguir estar no seu objetivo. Por exemplo, se você tem um objetivo de estudar, de estar num momento da sua vida, existem pessoas que gostam de você e que vão te chamar, por exemplo, para ir numa festa. Mas você está no momento de ir para a festa, talvez a pessoa já esteja até formada com uma vida realizada e você esteja um pouco atrasado. Então, necessário é que você respeite o seu processo e respeite o processo da pessoa. Isso é um autorrespeito com você mesmo, é um amor próprio. Então, você, às vezes, falar não para alguns lugares, estar num lugar que seja mais voltado àquilo que você tem interesse, àquilo que você tem como cumprir, é uma forma tremenda de autoconhecimento que vai te levar a patamares maiores. Então, saber falar não para ir em alguns lugares, ou até mesmo lugares dentro da tua casa, por exemplo, como foi falado, estar na sala ou num lugar com alguma socialização que não seja apropriada para aquilo que seja o seu objetivo, é uma forma de autoconhecimento e te leva a sobressair quando você começa a se respeitar nesse processo. E o terceiro item com relação a autoconhecimento e ter clareza disso são, no caso, pessoas. E aí entra num assunto delicado. Por quê? Porque existem 3 tipos de pessoas na sua vida, quando você tem algum objetivo. São pessoas que querem saber da sua vida, mas só para ver o quão ruim está e se sentir melhor com a sua fase ruim. Então são pessoas tóxicas que você deve eliminar da sua vida, você precisa aprender a reconhecer isso. O segundo tipo de pessoas são as pessoas que até gostam de você, te querem bem, mas elas não têm a solução para resolver, para te ajudar nesse processo em que você está. E o terceiro tipo de pessoas são as pessoas que literalmente podem somar, podem agregar de alguma forma, te aconselhando, te ajudando, te ensinando um caminho para aquilo que você quer fazer. Que são mentores, professores, consultores, pessoas que te ajudam a chegar no objetivo. A questão é que existem pessoas na sua vida que são literalmente uma criptonita. São pessoas que te tiram do foco completamente. Sabe, isso até me lembra um filme, aquele filme Se Beber Não Case, sabe? Um monte de marmanjo que bebe um pouquinho e sai fora da caixinha e faz um monte de besteira e depois eles vão ver lá as fotos e é surreal o que acontece no meio deles. Então, quais são essas pessoas que te tiram da tua realidade, que te tiram do seu foco, que fazem com que você tenha problemas assim de fazer... São pessoas que têm um certo tipo de influência muito grande sobre você e que te levam a fazer coisas que normalmente você não faria, que a sua régua de atitude normalmente não faria, mas se está sob a influência daquela pessoa, você acaba fazendo. Toma cuidado com esse tipo de pessoa, se possível, se afaste, elimine essas pessoas da sua vida e você vai perceber o quanto a sua vida vai melhorar por eliminar algumas pessoas tóxicas. Mas também saiba definir as pessoas que vão te ajudar em tudo isso que você está fazendo, as pessoas próximas a você. Então, é uma questão de você se conhecer e saber qual o efeito que certas pessoas causam em você e decidir se você quer continuar tendo aquele efeito na sua vida ou não. O segundo processo para vencer a procrastinação é a organização. E a organização, ela é fundamental para qualquer coisa na vida. Se você pegar, por exemplo, empresas, hoje existem muitos métodos de organização. Existe o Scrum, existe o 5S, enfim. Cada forma de organizar para setores assim. E são benéficos, porque aumenta de fato a produtividade. Então, o resultado ele vem, ele é visível, ele é palpável, em números, ele é medido. E isso é totalmente aplicável na nossa vida.
Mas o que eu faço com relação à organização? A organização tem uma dica simples, que é a dica das 3 prioridades. 3 prioridades. Então, o que acontece? Eu preciso definir 3 prioridades na minha semana, 3 prioridades no meu dia. Então, geralmente nos dias você já não define no dia que está, você define nos dias para frente. Porque aquele dia que você está tende a já estar definido. Um livro que fala muito bem disso, que é fantástico, é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que tem uma história de vida do tipo que saiu de um contexto de pobreza, de um contexto mais simples e sobressaiu na vida, teve uma excelência e acabou ficando uma pessoa notável financeiramente, rica, próspera, abençoada, nesse quesito, você vai perceber que essa pessoa, se você perguntar para ela o que ela tem para fazer no dia, ela consegue te falar o que ela tem para fazer nos dias, em cada hora, em cada momento, o que ela tem para fazer naquela semana. Então, é fundamental. Essa regra das prioridades, ela é extremamente importante para você definir as coisas que você precisa fazer no seu dia. Então, recapitulando, você tem esse conceito de definir as 3 prioridades do seu momento, do período em que você está. Fica a dica para você ler o livro. Agora, se você quer uma coisa mais aprofundada nesse sentido de organização de tempo, organização pessoal, nos nossos treinamentos nós temos uma parte específica só para esse assunto, para te ajudar a literalmente organizar mais os teus tempos, uma coisa bem personalizada de acordo com a sua necessidade, fazemos isso junto com você. Então também é legal. Mas, em outro caso, em uma situação mais tranquila, fica essa dica. Lembre-se das 3 prioridades que você precisa fazer e se organize com relação a isso. Depois que você já tem clareza e você já está organizado para cumprir os seus objetivos, o terceiro processo para vencer a procrastinação é literalmente a ação. Você pôr a mão na massa e fazer aquilo acontecer. Aí você vai me falar, tá, Jonathan, mas é exatamente esse o meu problema. Beleza, mas qual que é o problema na ação hoje em dia que leva as pessoas a procrastinar? Então, existe uma ação que leva as pessoas a procrastinar? Sim, existe. E qual que seria? Seria uma expectativa muito alta. O que acontece? As pessoas elas têm, por exemplo, uma necessidade de fazer algo acontecer, mas aí ela coloca a meta dela, por exemplo, muito alta, muito acima da média, muito acima do esperado. E isso acaba sendo um problema, porque você eleva as suas expectativas e não está naquele momento de estabelecer, de cumprir com aquelas expectativas. Por exemplo, uma pessoa que tem o objetivo de emagrecer e essa pessoa precisa começar a fazer academia, começar a fazer a caminhada. O que ela vai fazer? Ela tem uma ideia que ela precisa emagrecer. Então ela tem uma clareza de o que precisa ser feito, como precisa ser feito, indo na academia, fazendo exercícios. Aí ela coloca uma ação muito acima do normal, porque ela está saindo de uma vida sem exercício nenhum, totalmente assim, fora da casinha, de obesidade ou de outra situação, e aí ela quer ir na academia e render a mesma coisa que alguém que já está lá treinando, que já se dedica muito tempo para isso. Então você está fazendo uma expectativa que vai te frustrar. Então a ação, sem ter um entendimento sobre isso, vai trazer uma frustração e vai fazer você desistir. Então qual que é a dica por trás da ação para que você realmente faça isso? Faça pequenas coisas. Divida em coisas pequenas. Por exemplo, eu quero ir para academia. Mas você nem se matriculou ainda na academia. Então faça o básico. Vá em uma academia. Se possível, assim que acabar esse vídeo, você visita uma academia próxima da sua casa, por exemplo, se esse for o teu objetivo. E chega lá, você não vai para malhar. Você vai para conhecer, você vai para ver como que é o ambiente. Por quê? Porque o seu cérebro já começou uma nova situação, que é para ele diferente. Então entenda que você primeiro já foi na academia. Mas eu não malhei, mas você já foi na academia. Por quê? Porque você vai acostumando o seu corpo. Vai chegando num ritmo, até chegar num padrão em que você vai começar a ver resultados. Mas se você atropelar tudo, querer ver resultado em 2, 3 dias de academia fazendo, vai ser frustrante, porque você vai olhar no espelho, sabe que o resultado é necessário e você não está vendo aquilo. É um processo de construção. Então a dica para que você venha agir e a sua ação
não seja uma pedra de tropeço para você, é você agir, mas com uma expectativa menor do que uma pessoa que já está naquela performance ali, já está fazendo aquilo de um tempo. Não se compare com outras pessoas, se compare com você mesmo. Então o problema de agir e ser frustrante é a comparação com outras pessoas. Queira ser melhor que você, apenas que você. Não queira ser melhor que a pessoa que está te ensinando ou isso, aquilo. Pode acontecer? Claro que pode, isso é fantástico. Inclusive, todo mundo que ensina alguém, ele tem um prazer em ver aquelas pessoas se tornando muito boas naquilo e até mesmo melhor do que eles. Mas num primeiro momento, foque em pelo menos aprender o exercício, foque em pelo menos aprender aquela ação. Depois, ficar bom é consequência de uma repetição. Então, diminui a sua expectativa e corresponda à sua expectativa, mesmo que pequena, mas corresponda a ela. Isso é fundamental para que a sua ação seja satisfatória. E a nossa dica bônus para encerrar esse vídeo é imaginar e sentir. Poxa, como assim? Gente, é muito mais fácil você conseguir fazer alguma coisa quando você já se vê naquela situação. Então a sua mente, ela já conhece isso. Então experimente a situação. Experimente. Ao invés de você pensar, por exemplo, nossa, eu tenho que ir na academia, imagine a sensação de você conseguir fazer os exercícios. Imagine a sensação, por exemplo, de você estar falando inglês, de você estar usando isso em seu favor de alguma forma. Então começa a imaginar aquilo que é real, que é o seu objetivo final, e qual que é a sensação. Procura sentir essa sensação já dentro de você, como se já sendo real, como se já sendo atual isso que você está se programando, se propondo a fazer. Então a dica bônus hoje é: imagina e sinta, tenha a sensação de que aquilo já está concretizado, já está feito, e você vai começar a perceber que a chance de desistência diminui muito mais, porque você já fez o seu cérebro gostar, porque ele já sentiu aquilo. Use o poder da sua imaginação e sinta o seu objetivo já concretizado. E se você chegou até aqui, muito obrigado por este momento. Peço que você, se fez sentido para você esse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo, comente os insights que te deu, para que a gente possa se aprofundar mais ainda nesses temas que sejam relevantes para você, para que nós possamos levar esse conteúdo que está fazendo diferença para mim e para você, para outras pessoas, pessoas que nós queremos bem. Então, nos ajude compartilhando esse material para literalmente você fazer bem para outras pessoas, juntos vencendo a procrastinação.